Frequentemente achamos que conhecemos as celebridades tão bem quanto amigos e familiares, já que detalhes de suas vidas e relacionamentos são entretenimento para nós. Ainda assim, há um certo mistério. Na verdade, não conhecemos essas pessoas, só sabemos delas. E assim como qualquer outra pessoa, elas podem estar sujeitas a situações estranhas, transgressões assustadoras e violações cruéis. Você gostaria de pensar que o status social elevado delas garantiria que crimes cometidos contra elas fossem resolvidos, mas às vezes isso simplesmente não acontece. Hoje, vamos falar sobre 5 casos não resolvidos que envolvem celebridades. No início dos anos 2000, os irmãos Ruffalo, Mark e Scott pareciam finalmente estar encontrando seu caminho. A dupla se mudou para Los Angeles ainda jovens, com Mark seguindo a carreira de ator e Scott entrando no ramo de cabeleireiro. Os tempos eram difíceis no começo, e os irmãos dividiam um apartamento barato no bairro perigoso de MacArthur Park. Como Mark contou à Men's Journal em 2013, ele preparava uma tigela enorme de macarrão com atum. E a gente comia aquilo a semana inteira. Os melhores tempos, os piores tempos. Mas com Mark entrando em Hollywood com filmes lucrativos como De Repente 30 e Zodíaco, e Scott alcançando um sucesso enorme. Nos melhores salões de Santa Mônica e Beverly Hills, as coisas certamente mudaram para os dois irmãos. Scott era muito conhecido e querido, e com um apartamento luxuoso em Beverly Hills, ele estava bem longe de suas origens humildes. Em 1º de dezembro de 2008, Scott foi levado às pressas ao hospital com um tiro na cabeça e não resistiu aos ferimentos. Uma semana depois, em 8 de dezembro, ele completaria 39 anos. Pouco depois da morte dele, 2 pessoas se entregaram às autoridades. Shahar Mitchell Adam, de 26 anos, e seu namorado, Brian Schofield, de 29 anos. Os detetives sabiam que Adam estava na cena, já que as câmeras de vigilância capturaram ela e seu namorado entrando, de acordo com Adam. Ela foi ao apartamento de Scott pegar as chaves do Range Rover, mas ele supostamente começou a falar sobre roleta russa. Assustada, Adam foi embora, mas ouviu um tiro quando estava saindo. Não está claro porque Scott estava com as chaves do carro de Adam. A polícia não acreditou totalmente na versão de Adam e continuou pressionando ela. Então, ela mudou sua história, alegando que testemunhou o tiro fatal e auto-infligido de Scott. Ver ele deitado no sofá, sangrando com um tiro na cabeça e a arma na mão esquerda, foi tão chocante que ela e Schofield fugiram, prometendo manter o incidente em segredo. Adam foi inicialmente detida sob suspeita de tentativa de assassinato e mantida sem direito à fiança. Mas, já no dia seguinte, ela foi liberada, alegando que estava presente, mas não era responsável pelo disparo. Quanto a Schofield, ele tinha um mandado de prisão por uma infração de trânsito não relacionada. Então, a polícia de Beverly Hills pôde detê-lo e interrogá-lo por um curto período. Porém, sua versão coincidiu com a de Adam, e ele nunca foi acusado além da infração de trânsito anterior. O relacionamento de Adam com Scott e as atividades do namorado dela na época ainda são obscuros para o público. Alguns suspeitam que drogas estavam envolvidas e que a ida de Adam ao apartamento de Scott não tinha relação com as chaves do carro. Porém, a versão de Adam não era totalmente implausível. Apesar de seu jeito extrovertido e popularidade, Scott tinha um histórico de brincar com armas de fogo na frente dos amigos e lutava contra o vício em cocaína. Seu desejo por entorpecentes até o colocou em apuros com a lei em abril de 2002, rendendo-lhe uma acusação de crime por posse de substância controlada para venda. Após libertarem Adam, a polícia de Beverly Hills considerou a morte de Scott suicídio até a divulgação do relatório do legista. De acordo com isso, a trajetória da bala estava em um ângulo que teria sido impossível de alcançar com a própria mão. A tragédia foi reclassificada como homicídio e permanece sem solução, embora tenha sido encerrada pelo Departamento de Polícia de Beverly Hills até hoje. A principal testemunha do caso também era a única suspeita nomeada publicamente, Shahar Adam. Ela própria era um pouco enigmática. Vinda de uma família saudita rica, ela era tecnicamente membro da família real, sendo seu avô o conhecido Sheikh Kamal Adam, conselheiro tanto do rei Faisal quanto do rei Khalid. Ela havia estudado nas melhores escolas de Los Angeles, mas depois do divórcio dos pais, sua vida pareceu entrar em declínio. Na época do assassinato de Scott,
Seu senhorio estava tentando despejá-la de sua própria casa em Beverly Hills, e ela tinha pouco ou nenhum contato com a família. Vários anos depois, em janeiro de 2012, Adam morreu de uma aparente overdose de drogas, mas o público só soube de sua morte mais de um mês depois. Quanto a Schofield, sabe-se ainda menos sobre ele, além da multa de trânsito pela qual a polícia de Beverly Hills o deteve em 2008. Parece não haver mais nenhuma atividade dele. Ele é mencionado apenas como um personagem periférico em toda uma cadeia de eventos. Ele estava com Adam quando o tiroteio aconteceu? Ele estava em outro cômodo ou fora do condomínio? Completamente. O que ele está fazendo hoje em dia? Infelizmente, simplesmente não sabemos. Não existem teorias predominantes e apenas uma teia de circunstâncias suspeitas envolvendo o tiroteio de Scott Ruffalo, com Adam falecido, o namorado dela desaparecido e o caso encerrado pelas autoridades. Não parece que teremos respostas tão cedo. Quanto ao famoso irmão mais velho de Scott, Mark continua de luto e mantém a esperança de que o assassinato será solucionado. Ele afirma que lida com a dor de perder Scott, lembrando de todos os bons momentos que os dois tiveram juntos. Contando a Men's Journal, que ainda é assombrado pela culpa pela morte do irmão caçula, Mark declarou: "Você nunca supera, apenas se acostuma. Faça o melhor daqui em diante para valer a pena." Tammy Lynn Leopard, de 18 anos, parecia ter tudo. Quando adolescente, ela ganhava concursos de beleza um atrás do outro e já tinha aparecido na capa da revista Cover Girl. Em 1983, a pequena loira da Flórida estava construindo uma carreira promissora como atriz e modelo, aparecendo em filmes como Scarface e Spring Break. No entanto, algo parecia estar errado logo após as filmagens de Spring Break. Encerradas em 1982, Tammy participou de uma festa que durou o fim de semana inteiro e que deveria ter sido uma experiência divertida. Em vez disso, ao voltar para casa, ela estava, segundo Wing Flanagan, sua má amiga de longa data que morava com ela e sua mãe, completamente diferente. Os detalhes do que aconteceu nunca foram descobertos, mas a jovem contou à mãe que tinha visto algo horrível que não deveria ter visto. Ela continuou e foi escolhida para Scarface, mas 4 dias após o início das filmagens, uma cena com sangue falso deixou Tammy tão angustiada que ela desistiu do filme e voltou para a casa da mãe em Rockledge, Flórida. Infelizmente, o comportamento dela não melhorou. Tammy ficou cada vez mais paranoica, recusando-se a beber de copos abertos e só comendo comida dos pratos de outras pessoas. No dia 1º de julho de 1983, Tammy parecia estar completamente fora de controle, atacando Wing física e verbalmente. Ela correu para fora, mas a porta foi trancada atrás dela. Furiosa, ela golpeou a porta com um taco de beisebol e quebrou uma janela antes que Wing a deixasse entrar novamente na casa. Muito preocupada, sua mãe a levou ao médico, mas após 3 dias de observação, ela parecia lúcida, sem sinais óbvios de uso de álcool ou drogas, e seus médicos a liberaram. Mesmo assim, Tammy continuava insistindo que um desconhecido ia matá-la. Ela procurou seu amigo Rick Adams, e os dois se encontraram em uma igreja, com Tammy chorando e rezando durante todo o tempo que passaram juntos. Quando ele a deixou em casa, ela disse que talvez não o visse por um tempo e que o amava. No dia seguinte, em 6 de julho, seu amigo Keith Roberts veio buscá-la a seu pedido. A mãe de Tammy estava preocupada, e embora ela estivesse bem arrumada, com uma blusa e uma saia jeans combinando com flores, sua filha não penteou o cabelo antes de sair, o que não era comum para ela. Supostamente, durante o trajeto, Keith e Tammy brigaram, e ela mandou que ele a deixasse, no prédio Glass Bank, no centro de Cocoa Beach, Flórida, a apenas cerca de 8 quilômetros da casa da mãe dela. Não está claro exatamente onde os dois se separaram, mas parece que ele a deixou perto do prédio Glass Bank, no estacionamento de um posto de gasolina Exxon, logo na saída da rodovia estadual A1A. Tammy fez várias ligações para a loja de fantasias da tia, mas não foi atendida porque ela estava fora da cidade. Tammy aparentemente deixou uma mensagem urgente após cada ligação, mas o conteúdo exato dos recados de voz não é conhecido pelo público. Tammy nunca mais foi vista ou ouvida novamente. Várias teorias surgiram ao longo dos anos. 2 assassinos em série que atuavam na Flórida,
Christopher Bernard Wilder e John Brennan Crutchley foram inicialmente considerados suspeitos. Mas nada foi descoberto que a ligasse a nenhum desses homens, e ambos já morreram há muito tempo. A mãe de Tammy acredita que a filha viu algo ligado ao tráfico de drogas, o que teria causado sua morte. Embora essa teoria também nunca tenha sido corroborada, o perfil de DNA dela foi comparado com vários. Jane também, mas 40 anos depois, seus restos mortais nunca foram encontrados. Tammy agora estaria na casa dos 50 anos, e sua família, especialmente sua irmã. Susana prometeu nunca parar de procurá-la, dizendo que já faz tempo demais sem saber o que aconteceu com você. Nós te amamos e queremos saber se você está bem. Se tiver informações sobre Tammy Lynn Leopard, entre em contato com o detetive Thomas Cooper, do Departamento de Polícia de Cocoa Beach, pelo número exibido. Nascida em 1958 na Filadélfia, Pensilvânia, Nancy Spungen, de 20 anos, foi atraída pelo estilo de vida agitado das festas que acompanhava a cena do punk rock nos anos 1970. Uma jovem problemática e rebelde que experimentava drogas, Nancy saiu de casa aos 17 anos e foi para Nova York movida por sua paixão pela música punk. Ela era uma groupie e tinha um interesse especial pela banda Heartbreakers de Johnny Thunder, chegando ao ponto de seguir o grupo através do Oceano Atlântico até Londres em 1977. Seus colegas da cena a caracterizavam como ousada, insistente e desagradável, o que lhe rendeu o apelido de Nancy Enjoativa no Reino Unido. Nancy continuou afastando tanto outras groupies quanto membros de bandas, até que conheceu o baixista dos Sex Pistols, Sid Vicious. Em alguns aspectos, Sid não se encaixava no molde típico de um ícone do rock. Ele era naturalmente introvertido e um novato no grupo, depois que o baixista original, Glenn Matlock, saiu. Ainda assim, de outras formas, ele já estava bem iniciado. Nancy muitas vezes é culpada por apresentar Sid às festas intensas dos punks americanos. Mas ele já conhecia bem as drogas e costumava abusar delas. Antes de conhecer Nancy, seu vício em heroína já era bem documentado e causava tensão entre os outros membros dos Sex Pistols. Nancy não ajudava em nada nesse aspecto. Ela também era viciada em heroína, e os dois eram uma péssima influência um para o outro. Como afirmou Lee Childers, gerente de turnê dos Heartbreakers, ela era viciada, fornecedora de drogas e de má índole em todos os aspectos. Os colegas de banda de Sid não gostavam nada dela, tanto que ela foi praticamente banida da turnê do grupo pelos Estados Unidos em 1978. Mas isso não impediu que os amantes desafortunados se reconectassem depois que a banda se separou, após a última pequena apresentação em São Francisco. Sid se reencontrou com Nancy e iniciou uma carreira solo, tendo ela como empresária. Em agosto de 1978, o casal se mudou para o famoso Hotel Chelsea, em Manhattan, onde passavam semanas inteiras trancados no quarto, usando drogas. Amigos do casal notaram que eles sumiam e só reapareciam depois de dias. E alguns começaram a se preocupar que o vício pudesse acabar vencendo um ou ambos. Na noite de 11 de outubro de 1978, Sid foi visto tomando uma dose enorme de Tuinol, um barbitúrico usado para tratar a insônia. Naquela noite, por volta das 2h30 da manhã, Nancy pediu a Rockets Red Glare, traficante e segurança de Sid, alguns Dilaudídeos, analgésico opioide. Não se sabe se ela de fato tomou os comprimidos. Nada mais foi ouvido do casal até às 7h30 da manhã seguinte, quando outro hóspede relatou ter ouvido uma mulher gemendo no quarto de Sid e Nancy. 2h30 depois, um Sid agitado ligou para a recepção pedindo ajuda. Nancy foi encontrada morta no banheiro com uma facada no abdômen. Sid foi preso pelo assassinato dela e, a princípio, confessou o crime. Depois, ele voltou atrás, alegando que estava dormindo profundamente e não se lembrava do que havia acontecido. Infelizmente, enquanto estava em liberdade sob fiança meses depois, Sid morreu de overdose de heroína antes do julgamento pelo assassinato, e o caso de Nancy nunca foi reaberto. A quantidade de Tuinol que Sid teria ingerido na noite anterior e seu amor profundo por Nancy fizeram muitos questionarem se ele era realmente culpado ou capaz de cometer tal ato.
Mas se ele não a matou, então quem matou? Há duas teorias principais. A primeira diz que foi uma tentativa fracassada de duplo suicídio. Sid tomou uma quantidade enorme de Tuinol para acabar com a própria vida. E Nancy o seguiu com uma facada auto-infligida no estômago em um ato digno de Shakespeare. Claro, isso parece o enredo de Romeu e Julieta. E embora o casal fosse problemático, não havia indicação de que estavam preparados para acabar conscientemente com as próprias vidas. Sid também nunca afirmou que esse fosse o caso. A segunda teoria, e a mais provável, é que Rocket's Red Glare, o traficante do casal, aproveitou-se da incapacitação de Sid e tentou roubá-los. Uma Nancy furiosa o impediu e acabou recebendo uma faca de caça no estômago como recompensa. Rockets pegou o resto do dinheiro e saiu do hotel, presumindo que Sid e Nancy estavam mortos. Há até relatos de que ele teria confessado o crime para outros frequentadores do clube punk CBBs e mostrado notas de dólar manchadas de sangue como prova. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu na noite de 11 de outubro de 1978, mas a trágica e conturbada história de amor de Sid e Nancy continua viva como uma lenda do rock and roll. Conhecida como a garota de ouro da TV britânica, Jill Dando tinha um sorriso acolhedor e cabelos loiros e radiantes, que eram bem conhecidos pelos telespectadores britânicos durante as décadas de 1980 e 1990. Na maior parte do tempo, ela trabalhou para a BBC, especialmente como rosto de programas como Holiday e Crime Watch. Na manhã de 26 de abril de 1999, Jill saiu da casa de seu noivo, o Dr. Alan Farthing, em Chiswick, Londres. Câmeras de segurança flagraram Jill fazendo compras em Hammersmith, entre a casa de Farthing em Chiswick e sua residência em Fulham. Depois de sair de Hammersmith, ela seguiu para Fulham para verificar sua casa, que estava em processo de venda. Por volta das 11h30 da manhã, quando Jill estava prestes a destrancar a porta da frente, ela foi agarrada por trás, forçada ao chão e baleada uma vez por uma pistola semiautomática de 9mm no lado esquerdo da cabeça. Sua vizinha, Helen Doble, encontrou seu corpo cerca de 15 minutos depois e chamou as autoridades. Jill foi levada para o hospital Charing Cross nas proximidades, onde foi declarada morta ao chegar, às 13h03. Ninguém viu o crime acontecer, e o único relato visual que as autoridades conseguiram obter veio do vizinho de Jill, Richard Hughes, que ao ouvir um tiro, olhou pela janela e espiou um homem branco de cerca de 40 e poucos anos com cerca de 1,80 metros de altura saindo da residência de Jill. Um ano após sua morte, um homem chamado Barry George, ou Barry Bolsara, foi preso e posteriormente julgado e condenado pelo crime. Ele morava a cerca de 800 metros da casa de Jill e tinha histórico de comportamento violento e obsceno com mulheres. Ele também já havia sido preso anteriormente, nos anos 1980, por invadir a residência da princesa Diana no Palácio de Kensington, armado com 2 facas e uma corda. No entanto, o caso contra ele era extremamente fraco, e ele acabou sendo absolvido do assassinato de Jill em 2008. Desde então, o caso permanece sem solução. Todos os parceiros românticos dela, atuais e antigos, foram inocentados. A polícia também descartou que um assassino de aluguel tenha sido contratado como vingança pelo trabalho dela no programa Crime Watch. Há outras teorias, principalmente a de que um assassino de aluguel sérvio perseguiu Jill. Na época, as guerras da Iugoslávia estavam acontecendo nos Balcãs, e o Ocidente apoiava em grande parte Kosovo em vez da Sérvia. Jill havia participado de uma campanha da BBC em apoio ao Kosovo. Então, é plausível que sua morte fosse vista como retaliação ao Ocidente pela Sérvia. Outras ideias, como a de um fã obcecado indo atrás dela, ou de que ela foi confundida com outra pessoa, foram sugeridas ao longo dos anos, mas nada de concreto surgiu disso. O assassinato dela continua em aberto, e a Polícia Metropolitana declarou que, caso surja qualquer nova informação, ela será investigada a fundo. Conhecida por filmes como As Patricinhas de Beverly Hills, 8 Mile, Rua das Ilusões e Garota Mimada, Brittany Murphy era presença constante em Hollywood, com talento e fãs dedicados. Em 2007, após um breve romance, ela se casou com Simon Monjack,
um escritor e diretor nascido no Reino Unido que conhecia Brittany desde a adolescência. Ele era 7 anos mais velho que ela. Ele sempre parecia estar envolvido em algum tipo de escândalo ou polêmica. Ele foi preso por fraude com cartão de crédito, despejado de 4 casas e, em geral, visto por quem convivia com Brittany como vigarista. As amigas dela desconfiavam das intenções de Simon com Brittany e questionavam se o casamento rápido foi por motivos legais. Afinal, ele tinha acabado de passar vários dias na prisão em fevereiro de 2007, porque seu visto para os Estados Unidos havia expirado. Simon era controlador, insistindo que só ele deveria gerenciar Brittany e a carreira dela. E logo após o casamento, ela demitiu toda a sua equipe profissional, como contou Cynthia Hill, diretora do documentário O que Aconteceu. Brittany Murphy contou à revista People que ele era uma pessoa perturbada, acostumada a enganar as pessoas, e Brittany foi uma de suas últimas vítimas. Em dezembro de 2009, na casa em Hollywood que o casal dividia com a mãe dela, Sharon Murphy, Brittany desmaiou no chão do banheiro. Ela foi levada às pressas para o centro médico Cedars-Sinai, mas, infelizmente, já era tarde demais. A bela jovem atriz foi declarada morta com apenas 32 anos de idade. A causa da morte foi registrada como pneumonia, anemia e intoxicação por múltiplos medicamentos, resultado dos inúmeros remédios para resfriado que Brittany havia ingerido. Nos dias anteriores, ela provavelmente enfrentava um resfriado ou infecção respiratória. Os medicamentos não eram ilícitos. Vale mencionar que, embora não houvesse relatos confirmados de que Brittany abusava de drogas ou álcool, havia rumores em Hollywood de que ela usava heroína e cocaína, com muitos preocupados que ela usava drogas demais e comia pouca comida. A morte dela foi tida como acidental, mas muitos desconfiaram, principalmente porque Simon inicialmente recusou a autópsia, embora depois tenha permitido. Ele explicou sua hesitação inicial a Larry King em entrevista. This pristine body that was curvy in all the right places and the skin like silk. And how could I say in front of her mother, cut her up? O ceticismo persistiu sobre Simon, com rumores de que ele iniciou um relacionamento com a mãe de Brittany e já dividia a cama com ela. Fotos estranhas dos dois, parecendo mais um casal enlutado do que uma mãe e um genro, não ajudaram em nada a situação deles. No entanto, menos de um ano após a morte prematura de Brittany, Simon foi encontrado morto na mesma casa em 23 de maio de 2010. A causa da morte dele também foi registrada como pneumonia e anemia. Naturalmente, isso pareceu suspeito para muitos, e 2 teorias principais surgiram. Primeiro, que o casal foi exposto a mofo tóxico em sua própria casa. A princípio, Sharon discordou dessa ideia, mas depois ela processou seus ex-advogados por negligência, alegando que a incentivaram a aceitar um acordo dos construtores da casa, em vez de processá-los pela morte injusta de Brittany. Parecia que Sharon achava que eles sabiam de defeitos na casa que poderiam ter contribuído para a morte da filha. No entanto, nenhum esporo de mofo foi encontrado nos corpos de Simon ou Brittany. Uma análise ambiental foi realizada na propriedade, mas os resultados dela são desconhecidos até o momento. A segunda teoria é que Sharon ou Simon envenenaram Brittany ao longo de um longo período de tempo. Agora, como Simon está morto, é improvável que ele tenha sido o responsável. O cabelo dela tinha altos níveis de metais pesados, o que alguns associam a envenenamento. Depois, revelaram que era feito de tinturas e sprays de cabelo, sem absorção dos químicos pela corrente sanguínea. Dias antes de morrer, Brittany mudou a cor do cabelo. Apesar das mortes de Brittany e Simon serem estranhas, Simon certamente não era nenhum anjo. Há poucas evidências concretas além de especulações para sugerir crime agora. Após a morte de Simon, foi revelado que ele tinha 2 filhos secretos com 2 mulheres diferentes e que ele transferia grandes quantias ao exterior para pagar um acordo legal, cujas circunstâncias ainda são um mistério para o público. Ele também gastou cerca de 3 milhões do dinheiro de Brittany em investimentos fraudulentos, imóveis inexistentes e joias falsas. O legista do condado de Los Angeles mantém que a morte dela foi causada por pneumonia não tratada e que ela provavelmente teria sobrevivido se buscasse atendimento médico mais cedo. Brittany é lembrada por sua bondade e generosidade, fazendo falta a fãs e amigos.
Qual mistério de celebridade faz você mergulhar fundo na investigação? Será que esquecemos o seu caso favorito? Como sempre, adoraríamos ouvir sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir e se inscrever, e obrigada por assistir.